Veja a alegria do meu batalhão. Pois é, amigo do Maranhão TV, agora nós vamos falar de telejornalismo esportivo. Copa do Brasil 2021. O nosso representante mais bem ranqueado, Sampaio Corrêa, que pertence ao Grupo B de bola do Campeonato Brasileiro de 2021, vai disputar ainda neste ano. Infelizmente, não obteve êxito na sua apresentação contra o Rio Branco. Jogava pelo empate, porque se apresentou lá no Espírito Santo. Chegou a largar na frente, fez 1-0. Mas depois tomou o gol de empate, ainda estava classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, e nos minutos finais da competição levou o segundo gol. Resultado, Sampaio Corrêa fora e Rio Branco prossegue na competição. Fizeram uma verdadeira festa lá no Espírito Santo. Lá, apenas uma emissora de rádio transmitiu o jogo. O Rio Branco não está disputando nenhuma outra competição em nível nacional. E o Sampaio Corrêa, com toda a experiência que tem de estar disputando outras competições em nível nacional, como o Campeonato Brasileiro, como o Nordestão, infelizmente, era o favorito, mas acabou decepcionando seus torcedores, decepcionando o esporte maranhense. A outra decepção, na mesma noite, foi o jogo entre o Motoclube de São Luís e o Botafogo do Rio de Janeiro. Deu para perceber, nós estávamos no Estádio Castelão, e deu para perceber a metodologia do Botafogo de Futebol e Regatas, time que até o ano passado era da Série A do Brasileirão, a diferença de comportamento de uma equipe para outra a contar do aquecimento preliminar. Quando o Botafogo foi aquecer, nós fizemos até estas imagens que você está acompanhando agora. Utilizou todo o gramado do Estádio Castelão com grupos espalhados por todo o Castelão. Depois, o Motoclube não fez esse aquecimento, entrou em campo para posar para as lentes dos fotógrafos e dos cinegrafistas, a exemplo do que fez também depois a equipe do Botafogo de Futebol e Regatas. Meus amigos, foi decepcionante também para o público motense chegar ao final da contenda, ao final do espetáculo, conferir 5 gols sofridos nos 90 minutos da partida. E o primeiro gol do Botafogo surgiu logo aos 2 minutos. Mal a bola rolou, o Botafogo já fez 1-0, um chute de cobrança de uma falta, a bola bateu no travessão, ao cair a bola bateu na costa do goleiro motorizado e ganhou o fundo das redes. 1-0. Esse foi o início da goleada. Depois, 2-0. Aí os gols se seguiram até o final da partida. A lamentar apenas o comportamento que teve o Gleidson, jogador profissional, que não teve preparação técnica suficiente, deu um carrinho no centro do gramado, mais ou menos no centro do gramado, numa jogada que não tinha perigo nenhum de gol, e ele deu um carrinho criminoso, violento em um jogador do Botafogo e foi expulso na hora. 7 minutos de jogo ele tinha entrado. Ele tinha entrado, não fez nada de proveitoso, a não ser esse lance que acabou provocando a sua expulsão. Com um jogador a menos, assim como o Rio Branco contra o Sampaio ficou com um jogador a menos, mas soube se impor e chegou aos 2-1. O Motos, com um jogador a menos, com um nível técnico inferior ao do Botafogo,
não resistiu à equipe botafoguense, a equipe da Estrela Solitária, e amargou uma sequência de outros gols até completar 5-0. Conclusão: lá no Espírito Santo, Sampaio Corrêa entrou, foi na taca, e aqui no Castelão, o Moto Clube de São Luís também entrou, foi na taca. Vexame dos nossos dois maiores clubes do futebol maranhense. Sampaio Corrêa, melhor ranqueado do que os outros clubes maranhenses, e Moto Clube, líder, invicto, isolado, sem um gol sofrido no Campeonato Maranhense 2021. Ficou a lição. Conclusão: a diretoria do Moto dispensou o técnico Marcinho, o menos culpado nisso tudo. A culpa é da própria diretoria do Moto, que não contratou atletas de nível para representarem o nosso futebol. O exemplo foi esse Gleison, que, lamentavelmente, só causou prejuízos à equipe motorizada, que já deveria ter sido mandada embora. Não o técnico Marcinho, que estava realizando um bom trabalho. E o que se viu foi que o técnico vencedor, o técnico líder do Campeonato Maranhense, o técnico que não sofreu nenhum gol, ser dispensado porque perdeu para o Botafogo. 5-0. A seleção brasileira perdeu para a Alemanha de 7-1. A seleção brasileira pentacampeã do mundo. Futebol tem dessas coisas. Resta agora apenas uma esperança: o trabalho do Dr. Miltinho, presidente do Juventude de São Mateus, precisa ser prestigiado para que o São Mateus, o Juventude, lá do interior do Maranhão, a cidade de São Mateus, possa representar o futebol do Maranhão com mais galhardia, com mais honra e com um pouco mais de sorte, para que possa continuar na competição. Veja a alegria do meu batalhão.